Bem-vindo à Leitura de Ouvido, um podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Bertram, o capítulo 3 de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. O personagem mais Dom Juan da literatura brasileira hoje vai nos contar a sua história. E você vai entender o porquê dessa relação com a poesia de Lord Byron. Isso aí, vamos para a nossa continuidade na nossa série aqui de Noite na Taverna, até terminar o livro, né? Isso. Boa leitura. Uma Noite na Taverna, capítulo 3. Bertram. But why should I for others groan, when none will sigh for me? Childe Harold 1. Um outro conviva se levantou. Era uma cabeça ruiva, uma tez branca, uma daquelas criaturas fleumáticas que não hesitaram ao tropeçar num cadáver para ter mão de um fim. Esvaziou o copo cheio de vinho e, com uma barba nas mãos alvas, com os olhos de verde mar fixos, falou: Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem me queimou a fronte nas orgias e desbotou-me os lábios no ardor dos vinhos e na moleza dos seus beijos. Quem me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas de jogo e na doidice dos abraços convulsos com que ela me apertava o seio. Foi ela, vós o sabeis, quem fez-me num dia ter 3 duelos com meus 3 melhores amigos, abrir 3 túmulos àqueles que mais me amavam na vida. E depois sentir-me só e abandonado no mundo, como a infanticida que matou o seu filho, ou aquele mouro infeliz junto à sua desdêmona pálida. Pois bem, vou contar-vos uma história que começa pela lembrança desta. Havia em Cádiz uma donzela, linda, daquele moreno das andaluzas que não há vê-las sobre as franjas da mantilha acetinada, com as plantas mimosas, as mãos de alabastro, os olhos que brilham e os lábios de rosa da Alexandria, sem delirar sonhos delas por longas noites ardentes. Andaluzas, sois muito belas, se o vinho, se as noites de vossa terra, o luar de vossas noites, vossas flores, vossos perfumes são doces, são puros, são embriagadores. Vós ainda o sois mais. Por esse eivar a eito de gozos de uma existência fogosa, nunca pude esquecer-vos. Senhores, aí temos vinho de Espanha, enchei os copos, à saúde das espanholas! Amei muito essa moça, chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela, quando após as longas noites perdidas ao relento, a espreitar-lhe da sombra um aceno, um adeus, uma flor, quando após tanto desejo e tanta esperança eu sorvi-lhe o primeiro beijo, tive de partir da Espanha para a Dinamarca, onde me chamava meu pai. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e de esperanças, de beijos e promessas, de amor, de voluptuosidade no presente e de sonhos no futuro. Parti. 2 anos depois foi que voltei. Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo. Ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me. Pôs as mãos na minha cabeça, banhou-me a fronte de lágrimas, eram as últimas. Depois deixou-se cair, pôs as mãos no peito e com os olhos em mim murmurou: Deus! A voz sufocou-se-lhe na garganta, todos choravam. Eu também chorava, mas era de saudades de Ângela. Logo que pude reduzir minha fortuna a dinheiro, pula no banco de Hamburgo e parti para a Espanha. Quando voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldições, para nos esquecermos um do outro. Uma noite, 2 vultos alvejavam nas sombras de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido. As brisas soluçavam aos soluços de 2 amantes.
E o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno dele, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de sonhos de fogo, e quão breve passaram. Depois a essa noite seguiu-se outra e muitas noites as folhas sussurraram ao roçar de um passo misterioso, e o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia o marido soube tudo, quis representar de Otelo com ela. Doido! Era alta a noite. Eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela, com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão molhada pela dela por meus lábios. Tinha saibo de sangue. Sangue, Ângela! De quem é esse sangue? A espanhola sacudiu seus longos cabelos negros e riu-se. Entramos numa sala. Ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tateando, um lugar para sentar-me. Toquei numa mesa. Mas ao passar-lhe a mão sentia banhada de umidade. Além senti uma cabeça fria como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso lavada em sangue. Sobre o peito do assassinado estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos e estava morta também. O sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai. Vês, Bertram? Esse era o meu presente. Agora será, negro embora, um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto, fujamos, a nosso futuro. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem, era um formoso mancebo assim. Nos demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa, fumava como uma sultana, montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia a fronte, ela me repousava em seus joelhos, tomava um bandolim e me cantava as modas de sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites sim eram belas. Um dia ela partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados dos seus e o coração cheio de germe de vícios que ela aí lançara. Partiu, mas sua lembrança ficou como o fantasma de um mau anjo perto de meu leito. Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem coração. Uma noite eu caíra ébrio às portas de um palácio. Os cavalos de uma carruagem pisaram-me ao passar e partiram-me a cabeça de encontralaje. Acudiram-me desse palácio. Depois amaram-me. A família era um nobre velho viúvo. E uma beleza peregrina de 18 anos. Não era amor de certo que eu sentia por ela. Não sei o que foi. Era uma fatalidade infernal. A pobre inocente amou-me, e eu recebido como hóspede de Deus sob o teto do velho fidalgo. Desonrei-lhe a filha, roubei-a, fugi com ela, e o velho teve de chorar suas cãs manchadas na desonra de sua filha, sem poder vingar-se. Depois enjoei-me dessa mulher. A saciedade é um tédio terrível. Uma noite que eu jogava com Siegfried, o pirata, depois de perder as últimas joias dela, vendia. A moça envenenou Siegfried logo na primeira noite e afogou-se. Eis aí quem eu sou. Se quisesse contar-vos longas histórias de meu viver, vossas vigílias correriam breves demais. Um dia, era na Itália, saciado de vinho e mulheres, eu ia suicidar-me. A noite era escura e eu chegara só na praia.
subi num rochedo. Daí minha última voz foi uma blasfêmia, meu último adeus uma maldição, meu último digo mal, porque senti-me erguido nas águas pelo cabelo. Então, na vertigem do afogo, o anelo da vida acordou-se em mim. A princípio tinha sido uma cegueira, uma nuvem ante meus olhos como aos daquele que labuta nas trevas. A sede da vida veio ardente. Apertei aquele que me socorria. Fiz tanto em uma palavra que, sem querê-lo, matei-o. Cansado do esforço, desmaiei. Quando recobrei os sentidos, estava num escaler de marinheiros que remavam mar em fora. Aí soube eu que meu Salvador tinha morrido afogado por minha culpa. Era uma sina e negra. E por isso ri-me, enquanto os filhos do mar choravam. Chegamos a uma corveta que estava erguendo âncora. O comandante era um belo homem. Pelas faces vermelhas caíam-lhe os crespos cabelos loiros, onde a velhice alvejava algumas cãs. Ele perguntou-me: "Quem és?" "Um desgraçado que não pode viver na terra e não deixaram morrer no mar." "Queres, pois, vir a bordo?" "A menos que não prefirais atirar-me ao mar." "Não o faria? Tens uma bela figura." "Levar-te-ei comigo, servirás." "Servir?" E ri-me. Depois respondi-lhe frio: "Deixai que me atire ao mar." "Não queres servir? Queres então viajar de braços cruzados?" "Não. Quando for a hora da manobra, dormirei, mas quando vier a hora do combate, ninguém será mais valente do que eu." "Muito bem, gosto de ti," disse o velho lobo do mar. "Agora que estamos conhecidos, diz-me teu nome e tua história." "Meu nome é Bertram. Minha história? Escutai. O passado é um túmulo. Perguntai ao sepulcro a história do cadáver. Guarda o segredo ele, dir-vos-á apenas que tem no seio um corpo que se corrompe. Tereis sobre a lousa um nome, e não mais." O comandante franziu as sobrancelhas e passou adiante para comandar a manobra. O comandante trazia a bordo uma bela moça. Criatura pálida, parecera a um poeta o anjo da esperança adormecendo esquecido entre as ondas. Os marinheiros a respeitavam. Quando pelas noites de lua ela repousava o braço na amurada e a face na mão, aqueles que passavam junto dela se descobriam respeitosos. Nunca ninguém lhe vira olhares de orgulho, nem lhe ouvira palavras de cólera. Era uma santa. Era a mulher do comandante. Entre aquele homem brutal e valente, rei bravio ao alto mar, esposado, como os doges de Veneza ao Adriático, a sua garrida corveta. Entre aquele homem, pois, e aquela Madonna, havia um amor de homem como palpita o peito que longas noites abriu-se às luas do oceano solitário, que adormeceu pensando nela ao frio das vagas e ao calor dos trópicos, que suspirou nas horas de quarto, alta noite na amurada do navio, lembrando-a nos nevoeiros da cerração, nas nuvens da tarde, pobres doidos. Parece que esses homens amam muito. A bordo eu via muitos marinheiros seus amores singelos. Eram moças loiras da Bretanha e da Normandia, ou alguma espanhola de cabelos negros, vista ao passar, sentada na praia com sua cesta de flores, ou adormecida entre os laranjais cheirosos, ou dançando o fandango lascivo nos bailes ao relento. Houve junto a mim muitas faces ásperas e tostadas ao sol do mar que se banharam de lágrimas. Voltemos à história. O comandante a estremecia como um louco, um pouco menos que a sua honra, um pouco mais que sua corveta. E ela no meio da sua melancolia, de sua tristeza e sua palidez, ela sorria às vezes quando cismava sozinha. Mas era um sorrir tão triste que doía. Coitada! Um poeta a amaria de joelhos. Uma noite, de certo eu estava ébrio, fiz-lhe uns versos. Na lânguida poesia, eu derramara uma essência preciosa e límpida que ainda não se poluíra no mundo. Bufé que chorei quando fiz esses versos. Um dia, meses depois, li-os, ri-me deles e de mim e atirei-os ao mar. Era a última folha da minha virgindade que lançava o esquecimento.
Agora enchei os copos. O que vou dizer-vos é negro, é uma lembrança horrível como os pesadelos no oceano. Com suas lágrimas, com seus sorrisos, com seus olhos úmidos e os seios entumecidos de suspiro, aquela mulher me enlouquecia às noites. Era como uma vida nova que nascia cheia de desejos quando eu cria que todos eles eram mortos como crianças afogadas em sangue ao nascer. Amei-a. Por que dizer-vos mais? Ela amou-me também. Uma vez a luz ia límpida e serena sobre as águas. As nuvens eram brancas como um véu recamado de pérolas da noite. O vento cantava nas cordas. Bebi-lhe na pureza desse luar, ao fresco dessa noite, 1000 beijos nas faces molhadas de lágrimas, como se bebe o orvalho de um lírio cheio. Aquele seio palpitante, o contorno acetinado, apertei-os sobre mim. O comandante dormia. Uma vez, ao madrugar, o gageiro assinalou um navio. Meia hora depois, desconfiou que era um pirata. Chegamos cada vez mais perto. Um tiro de pólvora seca da corveta reclamou a bandeira. Não responderam. Deu-se segundo. Nada. Então um tiro de bala foi cair nas águas do barco desconhecido como uma luva de duelo. O barco que até então tinha seguido o rumo oposto ao nosso e vinha proa contra nossa proa, virou de bordo e apresentou-nos seu flanco enfumaçado. Um relâmpago correu nas baterias do pirata, um estrondo seguiu-se e uma nuvem de balas veio morrer perto da corveta. Ela não dormia, virou de bordo. Os navios ficaram lado a lado. A descarga do navio de guerra ao pirata estremeceu como se quisesse ir a pique. O pirata fugia. A corveta deu-lhe caça, as descargas tocaram-se então mais fortes de ambos os lados. Enfim, o pirata pareceu ceder. Atracaram-se os 2 navios como para uma luta. A corveta vomitou sua gente a bordo do inimigo. O combate tornou-se sangrento. Era um matadouro. O chão do navio escorregava de tanto sangue. O mar ansiava cheio de escumas ao boiar de tantos cadáveres. Nesta ocasião, sentiu-se uma fumaça que subia do porão. O pirata dera fogo às pólvoras. Apenas a corveta, por uma manobra atrevida, pôde afastar-se do perigo. Mas a explosão fez-se grandes estragos. Alguns minutos depois, o barco do pirata voou pelos ares. Era uma cena pavorosa ver entre aquela fogueira de chamas, ao estrondo da pólvora, ao reverberar deslumbrador do fogo nas águas, os homens arrojados ao ar irem cair no oceano. Uns a meio queimados se atiravam à água, outros com os membros esfolados e a pele a despegar-se-lhes do corpo nadavam ainda entre dores horríveis e morriam torcendo-se em maldições. A 1 légua da cena do combate havia uma praia bravia, cortada de rochedos. Aí se salvaram os piratas que puderam fugir. E nesse tempo, enquanto o comandante se batia como um bravo, eu o desonrava como um covarde. Não sei como se passou o tempo todo que decorreu depois. Foi uma visão de gozos malditos, entre os amores de Satã e de Eloá, da morte e da vida no leito do mar. Quando acordei um dia desse sonho, o navio tinha encalhado num banco de areia. O ranger da quilha a morder na areia gelou a todos. Meu despertar foi a um grito de agonia. Olá, mulher, taverneira maldita, não vês que o vinho acabou-se? Depois foi um quadro horrível. Éramos nós numa jangada no meio do mar. Vós que lestes o Dom Juan, que fizestes talvez daquele veneno a vossa Bíblia, que dormistes as noites da saciedade como eu, com a face sobre ele e com os olhos ainda fitos nele, vistes tanta vez amanhecer. Sabeis quanto se core de horror ante aqueles homens atirados ao mar, num mar sem horizonte, ao balouço das águas que parecem sufocar seu escárnio na mudez fria de uma fatalidade. Uma noite, a tempestade veio. Apenas houve tempo de amarrar nossas munições. Fora mister ver o oceano bramindo no escuro como um bando de leões com fome, para saber o que é a borrasca. Fora mister vê-la de uma jangada à luz da tempestade. As blasfêmias dos que não creem e maldizem, as lágrimas dos que esperam e desesperam, aos soluços dos que tremem e tiritam de susto como aquele que bate à porta do nada. E eu ria. Era como o gênio do ceticismo naquele deserto.
Cada vaga que varria nossas tábuas descosidas arrastava um homem. Mas cada vaga que me rugia aos pés parecia respeitar-me. Era um oceano como aquele de fogo onde caíram os anjos perdidos de Milton. O cego. Quando eles passavam cortando a nado, as águas do pântano de lava se apertavam. A morte era para os filhos de Deus, não para o bastardo do mal. Toda aquela noite passeia com a mulher do comandante nos braços. Era um himeneu terrível aquele que se consumava entre um descrido e uma mulher pálida que enlouquecia. O tálamo era o oceano. A escuma das vagas era a seda que nos acautifava o leito. Em meio daquele concerto de uivos que nos ia ao pé, os gemidos nos sufocavam. E nós rolávamos abraçados, atados a um cabo da jangada, pois sobre as tábuas. Quando a aurora veio, restávamos 5. Era a mulher do comandante, ele e 2 marinheiros. Alguns dias comemos umas bolachas repassadas de salsugem da água do mar. Depois tudo o que houve de mais horrível se passou. Por que empalidece, Sofieri? A vida é assim. Tu o sabes como eu o sei. O que é o homem? É a escuma que ferve hoje na torrente e amanhã desmaia. Alguma coisa de louco e movediço como a vaga, de fatal como o sepulcro. O que é a existência? Na mocidade é o caleidoscópio das ilusões, vive-se então da seiva do futuro. Depois envelhecemos. Quando chegamos aos 30 anos e o suor das agonias nos grisalhou os cabelos antes de tempo e murcharam como nossas faces as nossas esperanças, oscilamos entre o passado visionário e este amanhã do velho, gelado e ermo. Depois, como um cadáver que se banha antes de dar à sepultura. Miséria, loucura. Muito bem, miséria e loucura, interrompeu uma voz. O homem que falara era um velho. A fonte se lhe descalvara e longas e fungas rugas a sucavam. Eram ondas que o vento da velhice lhe cavava no mar da vida. Sob espessas sobrancelhas grisalhas, lampejavam-se-lhe os olhos pardos e um espesso bigode lhe cobria parte dos lábios. Trazia um gibão negro e roto e um manto desbotado da mesma cor lhe caía dos ombros. — Quem és, velho? — perguntou o narrador. Passava lá fora. A chuva caía a cântaros. A tempestade era medonha. E entrei. Boa noite, senhores. Se houver mais uma taça na vossa mesa, enchei-a até as bordas e beberei convosco. Quem és? Quem eu sou? Na verdade, fora difícil dizê-lo. Corri muito o mundo, a cada instante mudando de nome e de vida. Fui poeta e como poeta cantei. Fui soldado e banhei minha fronte juvenil nos últimos raios de sol da águia de Waterloo. Apertei ao fogo da batalha a mão do homem do século. Bebi numa taverna com Bocage, o português. Ajoelhei-me na Itália sobre o túmulo de Dante e fui à Grécia para sonhar com o Byron naquele túmulo das glórias do passado. Quem eu sou? Fui um poeta aos 20 anos, um libertino aos 30, sou um vagabundo sem pátria e sem crenças aos 40. Sentei-me à sombra de todos os sóis. Beijei lábios de mulheres de todos os países e de todo esse peregrinar só trouxe 2 lembranças. Meu amor de mulher que morreu nos meus braços na primeira noite de embriaguez e de febre. E uma agonia de poeta dela. Tenho uma rosa murcha e uma fita que prendia seus cabelos. Dele, olhai. O velho tirou de um bolso um embrulho. Era um lenço vermelho, o invólucro. Desataram-no, dentro estava uma caveira. Uma caveira? Gritaram em torno. És um profanador de sepulturas? Olha, moço, se entendes de ciência de Gall e Spurtheim, dize-me, pela protuberância dessa fronte e pelas bossas dessa cabeça, quem podia ser esse homem? Talvez um poeta, talvez um louco. Muito bem, adivinhaste. Só erraste não dizendo que talvez ambas as coisas a um tempo. Sêneca o disse, a poesia e a insânia. Talvez o gênio seja uma alucinação e o entusiasmo precise da embriaguez para escrever o hino sanguinário e fervoroso de Roger de Isle. Ou pare, na criação do painel medonho do Cristo morto de Holbein, estudar a corrupção do cadáver. Na vida misteriosa de Dante, nas orgias de Marlowe, no peregrinar de Byron havia uma sombra de doença de Hamlet. Quem sabe? Mas a que vem tudo isso? Não bradastes miséria e loucura?
Vós, almas onde talvez borbulhava o sopro de Deus, cérebros que a luz divina do gênio esclarecia, e que o vinho enchia de vapores e a saciedade de escárnios, enchei as taças até a borda, enchei-as e bebei. Bebei a lembrança do cérebro que ardeu nesse crânio, da alma que ali habitou, do poeta louco, Werner, e eu bradarei ainda uma vez, miséria e loucura. O velho esvaziou o copo, embuçou-se e saiu. Bertram continuou a sua história. Eu vos dizia que ia passar-se uma coisa horrível. Não havia mais alimentos. E no homem despertava a voz do instinto. Das entranhas que tinham fome, que podiam ser o cevo como o cão do matadouro, fosse embora sangue. A fome, a sede, tudo quanto há de mais horrível. Na verdade, senhores, o homem é uma criatura perfeita. Estatuário sublime. Deus esgotou no talhar desse mármore todo o seu esmero. Prometeu divino, encheu-lhe o crânio protuberante da luz do gênio. Ergueu-o pela mão, mostrou-lhe o mundo do alto da montanha, como Satã, 4 séculos depois, o fez a Cristo, e disse-lhe: vê, tudo isso é belo. Vales e montes, águas do mar que espumam, folhas das florestas que tremem e sussurram como as asas dos meus anjos, tudo isso é teu. Fiz-te o mundo belo no véu purpúreo do crepúsculo. Dourei-te os raios da minha face. Ei-lo, o rei da terra, banha a fronte olímpica nessas brisas, nesse orvalho, na espuma dessas cataratas. Sonha como a noite, canta como os anjos, dorme entre as flores. Olha, entre as flores floridas do vale dorme uma criatura branca como o véu das minhas virgens, loura como o reflexo das minhas nuvens, harmoniosa como as aragens do céu nos arvoredos da terra. É tua. Acorda-a e ela te amará no seio dela, nas ondas daquele cabelo. Afoga-te como o sol entre vapores. Rei no peito dela, rei na terra. Vive de amor e crença, de poesia e de beleza. Levanta-te, vai e serás feliz. Tudo isso é belo, sim, mas é a ironia mais amarga, a decepção mais árida de todas as ironias e de todas as decepções. Tudo isso se apaga diante de 2 fatos muito prosaicos: a fome e a sede. O gênio, a águia altiva que se perde nas nuvens, que se aguenta no eflúvio da luz mais ardente do sol, cair assim com as asas torpes e verminosas no lodo das charnecas? Poeta, por que no meio do arroubo mais sublime do espírito, uma voz sarcástica e mefistofélica te brada: meu Faust, ilusões. A realidade é a matéria. Deus escreveu. Avaine na fronte da sua criatura. Dom Juan, por que choras a esse beijo morno de Aida, que desmaia-te nos braços? A prostituta a vender-te-á amanhã mais queimadores. Miséria. E dizer que tudo o que há mais divino no homem, de mais santo e perfumado na alma, se infunde no lodo da realidade, se revolve no charco e acha ainda uma convulsão infame para dizer: sou feliz. Isso tudo, senhores, para dizer-vos uma coisa muito simples, um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio: a antropofagia. 2 dias depois de acabados os alimentos, restavam 3 pessoas: eu, o comandante e ela. Eram 3 figuras macilentas como o cadáver, cujos peitos nus arquejavam com a agonia, cujos olhares fundos e sombrios se injectavam de sangue com a loucura. O uso do mar, não quero dizer a voz da natureza física, o brado do egoísmo do homem, manda a morte de um para a vida de todos. Tiramos a sorte. O comandante teve por lei morrer. Então o instinto da vida se lhe despertou ainda. Por um dia mais de existência, mais um dia de fome e sede, do leito úmido e varrido pelos ventos frios do norte. Mais umas horas mortas de blasfêmias e de agonias, de esperança e desespero, de orações e descrença, de febre e de ânsia. O homem ajoelhou, chorou, gemeu a meus pés. Olhai, dizia o miserável, esperemos até amanhã. Deus terá compaixão de nós. Por vossa mãe, pelas entranhas de vossa mãe, por Deus, se ele existe, deixai-me ainda viver. Oh,
A esperança é, pois, como uma parasita que morde e despedaça o tronco. Mas quando ele cai, quando morre e apodrece, ainda o aperta em seus convulsos braços. Esperar, quando o vento do mar assolta as ondas, quando a espuma do oceano vos lava o corpo lívido e nu, quando o horizonte é deserto e sem termo, e as velas que branqueiam ao longe parecem fugir. Pobre louco! Eu ri-me do velho. Tinha as entranhas em fogo. Morrer hoje, amanhã ou depois, tudo me era indiferente. Mas hoje eu tinha fome, e ri-me porque tinha fome. O velho lembrou-me que me acolhera a seu bordo por piedade, lembrou-me que me amava, e uma torrente de soluços e lágrimas afogava o bravo que nunca empalidecera diante da morte. Parece que a morte no oceano é terrível para os outros homens. Quando o sangue lhes salpica as faces, lhes ensopa as mãos, correm à morte como um rio ao mar, como a cascavel ao fogo. Mas assim no deserto, nas águas, eles tremem diante dessa caveira fria da morte. Eu ri-me porque tinha fome. Então o homem ergueu-se. A fúria se levantou nele como a última agonia. Cambaleava e um suor frio lhe corria no peito descarnado. Apertou-me nos seus braços amarelentos e lutamos ambos, corpo a corpo, peito a peito, pé por pé, por um dia de miséria. A lua amarelada erguia sua face desbotada como uma meretriz cansada de uma noite de devassidão. O céu escuro parecia zombar desses dois moribundos que lutavam por uma hora de agonia. O valente do combate desfalecia. Caiu. Pus-lhe o pé na garganta, sufoquei-o e expirou. Não cobrais o rosto com as mãos? Farias o mesmo. Aquele cadáver foi nosso alimento 2 dias. Depois as aves do mar já baixavam para partilhar minha presa. E às minhas noites fastientas uma sombra vinha reclamar sua ração de carne humana. Lancei os restos ao mar. Eu e a mulher do comandante passamos 2 dias sem comer nem beber. Então ela propôs-me morrer comigo. Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi a última agonia do amor que nos queimava. Gastamo-la em convulsões para sentir ainda o mel fresco da voluptuosidade banhar-nos os lábios. Era o gozo febril que podem ter 2 criaturas em delírio de morte. Quando me soltei dos braços dela, a fraqueza fazia desvairar. O delírio tornava-se mais longo. Debruçava-se nas ondas e bebia água salgada. E oferecia-me nas mãos pálidas dizendo que era vinho. As gargalhadas frias vinham mais de entuviada. Estava louca. Não dormi. Não podia dormir. Uma modorra ardente me fervia as pálpebras. O hálito de meu peito parecia fogo. Meus lábios secos e estalados apenas se orvalhavam de sangue. Tinha febre no cérebro. E meu estômago tinha fome. Tinha fome como a fera. Apertei-a nos meus braços. Oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo. Apertei-a convulsivo, sufoquei-a. Ela era ainda tão bela. Não sei que delírio estranho se apoderou de mim. Uma vertigem me rodeava. O mar parecia rir de mim e rodava em torno, espumante e esverdeado como um sorvedouro. As nuvens pairavam correndo e pareciam filtrar sangue negro. O vento que me passava nos cabelos murmurava uma lembrança. De repente, senti-me só. Uma onda me arrebatara o cadáver. Eu a vi boiar pálida, como suas roupas brancas, seminua, com os cabelos banhados de água. Eu vi-a erguer-se na espuma das vagas, desaparecer, a boiar de novo. Depois não a distingui mais. Era como a espuma das vagas, como um lençol lançado nas águas. Quantas horas, quantos dias passei naquela modorra, nem o sei. Quando acordei desse pesadelo de homem desperto, estava a bordo de um navio. Era o brig inglês Swallow que me salvara.
Olá, taverneira, bastarda de Satã. Não vês que tenho sede e as garrafas estão secas, secas como tuas faces e como nossas gargantas? E esse foi Bertrand, capítulo 3, de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Que sina amaldiçoada tem este menino, hein? Toda vez que ele chegava no lugar e lá tinha uma bela donzela, você fala, ih, já vai. Já vai, e alguém morria, ficava magoado, né? Enfim, é uma história bem horripilante, porque ela passa por muitas coisas, né? Assassinato, infanticídio, adultério, naufrágio. E canibalismo. Antropofagia, que é o que eles falam, né? O canibalismo mesmo. Enfim, muitas mulheres percorrem a sua vida nesses acontecimentos, mas tudo começa com uma, e entre aspas de Bertrand, uma mulher levou-me à perdição. Daí fala que fez ele duelar, que ele enterrou 3 amigos, e daí começa a falar quem é esta mulher, que tem um nome muito angelical, Ângela, né? Uma espanhola. Daí vou começar a traçar as correlações com Dom Juan de Lord Byron, que é o poema, né, que ele começou a escrever em 1818, e esse poema inspirou demais, né, a tudo que a geração byroniana, né, os ultra-românticos produziram, né? Não só esse poema, como o Byron, né, de modo geral, seu modo de vida. Sim. Antes de você se aprofundar aí mais, eu quero... Se você caiu de paraquedas, a gente tá fazendo o livro inteiro, né? De Noite na Taverna. E esse tá sendo... Cada episódio tá sendo um capítulo. Então esse tá o 3º capítulo do livro e a gente vai chegar a fazer ele todo, né? Que são quantos capítulos? 7. 7 capítulos, né? Então já tem os 2 anteriores antes desse, né? Nas semanas. Então se você não ouviu, volta lá e começa a ouvir do primeiro capítulo pra daí você acompanhar a gente. Apesar de cada capítulo parecer um conto, né? Um conto cada capítulo. São contos fantásticos. E você pode apenas ouvir, né? Sozinho o capítulo e parece que você não perdeu tanto da história. Mas é legal ouvir inteiro, né? A gente sugere. Com certeza. E assim, a gente vai fazendo pesquisas profundas a cada capítulo para trazer nas notas de rodapé. Então, para terminar de situar, né, Noite na Taverna foi publicado pelo pai do Álvares de Azevedo 3 anos após a morte dele. Então, foi em 1855 a primeira publicação. Isso porque ele morreu com 21 anos, né? Isso, ele morreu em 1852, né, muito jovem, e ele tinha escrito esse livro com o pseudônimo de Job Stern, né, que depois acaba apagando, né? Hoje você encontra esse livro em domínio público e esse pseudônimo quase não aparece, ou aparece lá e você não entende, né, que se trata de um pseudônimo. Mas eu acredito, quero crer, Lucas, que a gente tem pessoas da USP também ouvindo podcast, porque eu encontrei uma tese sensacional sobre Lord Byron lá, de um pesquisador chamado Lucas Zaparoli de Agostini, e tem muita informação nessa tese, mais de 1.300 páginas, eu li muita já dela, e tem um capítulo específico que ele fala estudo de caso de byronismo agudo, Bertrand, um Dom Juan, na Noite da Taverna de Álvares de Azevedo. Então, ele elucidou muitas coisas dessa correlação pra gente. Eu vou pincelar algumas delas aqui, né, pro nosso leitor de ouvido compreender a profundeza de relação dessa obra, né. Pensar que você notou uma coisa nessa narrativa do Bertrand, que vai e vem? Uma coisa que vai e vem? Tem muitas digressões, assim. Ele começa a falar uma coisa... Uma coisa meio Dorian Gray, que você diz? Não, ele tá contando a história e de repente ele interrompe, pede mais vinho pra taverneira. Mas tem uma interrupção que é muito marcante. Do velho, né? Do velho. Que daí entra a caveira, né? Eles tomarem o vinho na caveira, que é a marca do byronismo. Muito bem colocado. E ele deixa crer que essa caveira era da mulher que ele amou, né? Pelo menos fica nas entrelinhas ali. O velho chega, caveira, toma vinho e vai embora. E tem mais uma coisa. Esse velho me lembra muito o Macário, o diabo que conversa com o Macário, né? Da obra Macário, né? Então o Satã, a forma como ele se coloca, né, quando ele faz todas aquelas filosofias de que ele aos 20 ele foi poeta, aos 30 ele foi soldado e agora aos 40 ele enfim, ele coloca tudo aquilo, então ele já esteve com todas as mulheres e me lembra muito, assim, sabe,
eu tava lendo também mais de Macário hoje, né? Essa relação que o Macário tem com, primeiro ali, um desconhecido, até que ele se revela como o Satã, né? E eles... No começo aqui, quando a gente trouxe Uma Noite no Século, a gente trouxe o final de Macário, né? Que essa obra que a gente optou por pegar em domínio público, começa com o final de Macário, quando Macário e Satã param na frente de uma taverna e resolvem, peraí, vamos escutar o que está acontecendo lá. E daí começam os amigos a contar suas histórias. Então, é bem legal, porque você vai perceber, né, ao sacar, assim, realmente foi assim, né? Então, a gente meio que cruzou as duas histórias aqui e continuamos a cruzar com essas correlações com outras histórias, né? Sim. Os capítulos vão se emaranhando, né? Isso é legal. E vão crescendo, né? Então, assim, no mito original, o Dom Juan, quando a gente tem essa história da Ângela, então o que acontece com a Ângela? Ali é a primeira coisa como eles se apaixonam na Espanha, ela é uma espanhola, até fala das andaluzas. A mulher que o Dom Juan amou também era Andaluzia no caso, né? Ela se chamava Júlia. E ela, depois, quando eles se separam, ela é enviada para um convento. E eles também cometem adultério, só que o marido dela descobre, o Alfonso. Então é uma historinha assim. Uhum. E o Dom Juan acaba se safando. Mas aqui na história do Azevedo, a gente tem a Ângela cometendo infanticídio, assassinato, né? Então Sim. ela degola filho e marido. Então isso é muito marcante. E essa mulher, ela vira tanto a cabeça, se você for perceber, que ela chega até quando ele coloca assim, entre aspas, que ela bebia como uma inglesa, fumava como uma sultana. Se vestia como homem. Montava cavalo como árabe e atinava as armas como espanhol, né? Se vestindo como homem, a gente tem ela quase mais viril que o próprio Bertrand, né? Uma versão de Dom Juan, nessa mulher Ângela também, né? Até o dia em que ela... Tinha nada de anjo. Até o dia em que ela o abandona. E quando ela o abandona, ele fica totalmente perdido e cai nessa vida de jogos, bebidas, duelos, mulheres e orgias. E entra naquele argumento que a gente comentava semana passada, que eles se inocentam por suas almas atormentadas, né? Então ele continua contando as desgraças que ele cometeu na vida de diversas pessoas, mas ele justifica que ele sofreu por ela abandonou ele, então ele caiu na vida de bebedeira e mulheres, porque, né, Sim, teve isso. E a gente volta a falar, né, que comentamos já no episódio passado sobre o autor escolher não moralizar os personagens, ou não... o leitor que vai dar o julgamento dele, né, e o Álvares de Azevedo, ele não julga, né, os personagens, ele te mostra o que tá acontecendo, né? Então ele nem precisa julgar os personagens, porque são atos absurdos que acontecem, né? Então você, como leitor, que faz o teu julgamento. E eis que ele se depara com uma donzela de 18 anos, filha de um senhor que o amou muito e o acolheu no seu castelo, e ele desonra a moça. Ele até fala, eu não amei ela, né? Não sei que sentimento eu tive, eu só sei que eu fugi com ela, né? E o que acontece? Ele se perde tanto em jogos que ele perde todo o dinheiro. E ele, lá pelas tantas, resolve dar a moça como pagamento do jogo que ele perde, né? E a moça se vê, né, nessa sina, ela acaba envenenando o seu novo dono, digamos, esse homem, então, que a ganhou no jogo, e daí ela se mata em seguida. Então a gente tem de novo essa sina amaldiçoada, que nesse momento, pra mim, parece que ele percebe, não, eu sou amaldiçoado, Roberto. Foi depois disso que ele vai pro oceano e tentar suicídio, né? Isso, exato. Você fala, até que enfim, né, vai dar jeito, vai parar de encher o saco. Só que daí você sabe que ele não morreu, porque ele tá contando a história. Sim, senão ele voltaria no bar, no pub ali, como um fantasma. E daí o que acontece? Ele afoga quem o salva. Sim, então tem essa faceta também de você saber que ele não vai morrer, né? Então ele tá ali no naufrágio e apesar de você saber... O naufrágio vem depois, né? Ali no final do naufrágio, apesar de você saber que ele não vai morrer e que ele tá narrando a história, né? Você fica ali curioso pra saber, né? O desenrolar. Então primeiro ele é salvo por um cara que ele tá tentando se suicidar e o cara
no salvá-lo, ele acorda atônito e assustado acaba apertando o homem até que mata o homem também afogado, enfim, com falta de ar e o corpo no mar. E daí ele é recolhido de novo, aí dessa vez por um bom comandante, um comandante bondoso, que é casado com uma moça muito bonita. Você bingo! Mas... que até é uma santa, né? Que os outros marinheiros sempre respeitam, né? Apesar da vida desregrada dos homens do mar. E é claro, ele seduz de novo esta moça, né? Até o dia em que estão lá no bem bom e de repente o navio pirata chega para atacar e eles acabam se salvando naquele pequeno barco. Ficam em 5 pessoas, daí vai morrendo até que ficam em 13 e tiram a sorte. Então, esse momento, quando entra o termo antropofagia no conto, eu vou jogar uma coisa aqui no ar, Lucas. Lembra? Jogue. Quando eles tiram a sorte e o comandante é o cara escolhido para morrer, e de fato ele conta, né, que eles teve uma luta ali. Tem que devorar, né, tem que comer, enfim, para sobreviver, o próprio comandante. Aí tem um momento que ele fala que as aves do mar começam a querer a sua caça, né, a raça humana. E daí eu te pergunto, por que ele não comeu as aves do mar ao invés de comer carne humana? Porque ele é mau, né? Então fica isso. E para o pesquisador Agostini aqui, que tá essa tese que eu estava lendo e que vai aqui para o nosso apoiador, né? Esse é um ponto falho da narrativa, né? Do Azevedo. Porque não justifica, né? Como que... E ele fala de uma sombra negra que vinha comer os restos também à noite. Na verdade é essas aves, né? Que tentam pairar sobre eles para pegar os restos. Ele fala das aves durante o dia, mas ele fala dessa... E uma sombra negra que eu via... Que fica no ar, né? Que vinha durante a noite. Que eu não conseguia... Um vulto negro, algo assim. Eu entendi como o vulto das próprias aves que desciam sobre eles para pegar, mas ao mesmo tempo, como tem toda essa coisa macabra, pode ser também já delírios, né? E fantasmas que ele estivesse enxergando ali, né? Porque vai ficando cada vez mais macabro mesmo, né? Então a gente tem... o nosso apoiador vai receber detalhadamente os trechos onde tem essas correlações com Dom Juan. Sim, né? E olha que legal, vou dar um teaser até para os próximos episódios, que a gente tá sempre usando aí de fundo um ambiente de bar, né? Na verdade, eu juntei vários sons, assim, fui procurando e daí eu fiz o ambiente, assim, inteiro. Então tem mesa de sinuca, tem cerveja, tem vinhos e pessoas falando. E daí tem a mesa de sinuca que você ouve bastante porque em um dos capítulos começa com isso. Com o jogo, né? Então vou deixar esse teaser aí pra você ficar ligado nos próximos, até chegar esse da sinuca, daí você vai entender por que tem esses sons também. Muito bom, Lucas, legal. E a gente tem, numa das digressões, é bem interessante que ele fala de Deus, da maravilha da criação, do mundo belo, do amor e da poesia, mas tudo isso se apaga diante de 2 fatos muito prosaicos, fome e sede. Né? E aí ele justifica que é a lei do mar, a lei do naufrágio, essa questão da antropofagia, né? Tanto que há relatos, né? Tem reais, filmes que já trataram isso. Reais que aconteceu isso mesmo. Tem aquele Lembra quadro. Aquela historinha? Aquele quadro bem famoso, agora esqueci, me fugiu o nome do pintor. Mas é aquele quadro gigante, assim, do naufrágio bem famoso. Que também tem isso, que no final alguns se salvaram, mas vários foram comidos, assim, durante... E tem alguns momentos, inclusive, que o Dom Juan é citado expressamente nesse texto. Alguns momentos específicos, sim, né? E ele é o Dom Juan da história, né? O Bertrand. E vai seduzindo mulheres. E é legal que ele dá ele não apenas tem essa inspiração, mas ele dá o nome, né? Dá a referência, fala do Dom Juan, pra deixar isso ainda mais claro, né? Então, pra passar a régua nisso, tanto Dom Juan como Bertrand foram únicos sobreviventes do naufrágio, porque no poema também existe um naufrágio, né? Só que o Dom Juan perde o tutor naquela ocasião e evita a carne humana, ele não quer comer o ser humano.
Mas o Bertrand perde a amante, né? Porque até tem essa cena que ele mesmo a aperta e a sufoca. Ele matou todo você, cara. De novo, a maldição. Não é boa gente. E daí o mar é espumante, né? Uma onda arrebata o cadáver e ele vê ela se indo, né? Então até pensei, pronto, agora vai, né, devorar a moça também. Mas não, daí elas vai dessa forma mais poética, né? Mais romântica. O corpo dela se perde no mar. Mas então ele perde a mulher, só que ele se refestela de carne humana, desprezando as aves, né? Isso é o que fala o pesquisador aqui. Então, e acorda então salvo por um navio inglês. Esse Brick que fala é aquele navio que tem 2 velas, assim, bem pomposo, bem bonito, né? Aquele clássico, né? Que você pensa em navio antigo, é aquele que vem na cabeça. E daí então ele questiona esse passo em falso. Por que não comeu as aves, né? E tá aí essa questão pra gente também pensar. E tem muitas outras coisas, assim, que o nosso apoiador vai receber. A cada semana a gente pesquisa, escreve muita coisa e vamos falar uma verdade, né? Essa arte de capa de hoje tá sensacional, né, Lucas? Gente, ele é muito prático, ele fez, assim, rapidamente ele cria o desenho, faz, é muito bonito. Prática, né? 203 episódios aí. É verdade. Todo episódio, uma arte de capa. Você faz a capa ali rapidinho. E eu quero dizer então que na semana que vem a gente vai para a Itália de novo. A gente retorna à Itália, né? Porque aqui a gente termina na Itália, né? Nesse naufrágio aqui no Mar Mediterrâneo. Mas é a narrativa de Gennaro. Né? Então a gente vai ter o Gennaro no capítulo 4 na próxima semana, que é imperdível também. Sim. Mais uma história de amor e de morte, que é uma das marcas de Noite na Taverna. Isso. Depois a gente vai deixar um episódio bônus, vai juntar todos esses capítulos e deixar o livro completo. Né? A gente já falou, não sei daí quando que a gente vai lançar, se logo em seguida, ou se a gente vai segurar, né, pra lançar no fim de ano, enfim. Mas vai acompanhando aqui que a gente vai chegar até o final do livro e aqui sempre vai ter os comentários, né, depois pra gente... aí trocar ideia com vocês. No último episódio teve um comentário no professor de história, até se ele estiver ouvindo aí, mandar um abraço, esqueci o nome dele agora, dá até pra pegar ali, mas ele falou que gostou muito e é professor de história e vai compartilhar com todo mundo o episódio. Que demais! Nossa, muito legal. A gente tem muitos professores aí que ouvem, né, a leitura. Não, e eu percebo que... a gente lança episódio toda sexta, e é gratuito, vai pra todo mundo. E tem aqueles que batem a carteirinha, devem estar ansiosos hoje, porque saiu um pouquinho mais tarde. A gente teve muito trabalho nessa semana e a gente tá lançando um pouco mais tarde em função disso. Mas tem sempre aquelas pessoas que descobrem o podcast a cada semana e assistem, ouvem um episódio lá de trás e deixam um comentário de interação na caixinha do Spotify. A gente gosta muito desses comentários. Publicamos todos os que colaboram, né, com o engrandecimento do podcast. Aqui é o deixa eu ver se foi. Foi ele. Marcos Muzel. Comentou sensacional. Não vejo a hora de chegar sexta e mergulhar na leitura de ouvido. Os comentários e interpretação são maravilhosas. Sou professor de história e com certeza compartilhei esse podcast. Então fica aí também você para compartilhar, né, aqui o leitura de ouvido, porque essa a gente viu que é a forma que as pessoas mais divulgam, né, compartilhando por WhatsApp. Quando veio os analytics da última vez, a gente viu que essa era a forma que as pessoas mais compartilhavam. Então joga aí nos grupos, né, que você tá, para espalhar o podcast para mais pessoas. E a gente tem uma notícia também, né? Uma decisão, a gente vai voltar pro YouTube também, vamos colocar... com os episódios completos. Todos os episódios lá. A gente tava começando a fazer lá no YouTube e o nosso canal chegou num nível de conseguir monetizar, né? E a gente foi lá pra monetizar e o YouTube rejeitou a monetização. 3 tentativas de mudança no canal, rejeitou as 3 vezes. E daí a gente meio que desmotivou, falou, não vamos mais postar no YouTube. Só que daí a gente tava pensando, o que mais sustenta aqui o podcast não é a monetização, tanto que no Spotify também não tem, mas são os apoiadores, né? Então lá no YouTube a gente vai conseguir divulgar para mais pessoas e consequentemente tem mais apoiadores, né?
Então a gente vai voltar lá pro YouTube. E também você que... tem pessoas que perguntaram, mas vocês só estão no Spotify e tal. Não, a gente tá em várias plataformas além do Spotify. As principais. Né? Apple Podcast, Audible, da Amazon Music, né? Tá na Amazon Music. Amazon Music, Deezer. Né? Então a gente tá em todas essas. Se você, de repente, tem... Spotify, não paga o Spotify, né? E paga outro serviço, que é ouvir por outro serviço. Fica aí a dica, a gente não tá só aqui no Spotify, viu? Não somos exclusivos. Né? Se nos pagarem pra ser, a gente pode virar a ser, mas não somos e gostamos de ser democráticos, estar em vários lugares. E assim, lá no princípio não, segundo ano do podcast, a gente tem muitos episódios em vídeo, essa parte das notas de rodapé. Vai tudo voltar pra lá, a gente acabou deletando quando tentou remodelar o canal pra monetizar. Né? Foi embora os comentários, voltem a fazer, a gente quer de novo então, os likes e comentários de vocês lá no canal do YouTube, tá? Se inscreve lá, é @leitura de ouvido, youtube.com/leitura de ouvido. Então vamos agradecer essa galera que nos apoia, né, Lucas? Explicar como que as pessoas podem nos apoiar. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, atualmente a única forma de monetização que a gente faz aqui no podcast é essa. Então se você quer nos ajudar, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, ou você envia um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas você recebe as recompensas, né, que são você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente faz toda semana, né? A Dayana faz um estudo bem minucioso de tudo e envia para os nossos apoiadores. Isso só para fazer os comentários finais aqui e para enviar para os nossos apoiadores, né? Que ela faz esse estudo. E a arte de capa. E além disso, você recebe a arte de capa em alta qualidade. Então vai um e-mail personalizado bem legal para todos os nossos apoiadores. E também a gente menciona como créditos finais todos eles aqui no final, né? Faz questão de mencionar enquanto são 36? 30 e tantos. Enquanto que é 30 e tantos, e dado a gente falar todos, né? Depois acho que a gente vai ter que jogar nos créditos em texto, né? Se aumentar bastante. Mas você vai entrar nos nossos créditos finais, que são eles: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristina Castanho Ferraz, Cristiana Castanho. Desculpa. Cristiana, que essa é nova, né? Entrou semana passada. Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra Abel Borges, Lina Soares, Maísa Silva Nogueira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmona Fraise Yachitsky, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se quer ser o nosso apoiador, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, depositando um valor mensal, né? Então é assim que funciona, porque nosso podcast é uma vez por semana, né? Então não para. Então é mensal esse valor que você estipula aí, 10, 15, 20, 30, 40, 50 reais. Você pode programar o Pix, né? Ou você pode, lá no apoia.se, você programa pelo cartão, enfim. Boleto. Daí você esquece, só curte aqui com a gente. E assim, se você nos apoiar, claro, a gente vai estar sendo beneficiado para poder continuar a fazer esse trabalho, mas você vai estar regando a sementinha da literatura, porque a gente faz um trabalho muito sério aqui, a gente leva a literatura ao pé da letra. Sim. Lemos muito, estudamos muito, a gente se dedica em cada traço, em cada letra que a gente coloca aqui para trazer para você nesse episódio, feito com todo capricho, então venha com a gente. Eu até já fiz o cálculo, a gente tem um público assim bem fiel toda semana. Em alguns episódios, dependendo do autor, dá mais streams, mas em todos os episódios a gente tem um número bem fixo que sempre atinge, assim. Que são os fãs que dá pra ver que não perdem um episódio, né? Então, e eu pensei, se todas essas pessoas aqui que eu tô vendo que sempre ouvem apoiassem, a gente já ia começar a entrar num ambiente legal aqui financeiramente com o podcast, né?
Então a gente fica aí a dica para você apoiar, muito importante. Muito importante, porque a gente falou vários nomes, mas ao todo, gente, eu vou ser bem transparente aqui, dá em torno de R$600 o que a gente recebe hoje para fazer programa toda sexta-feira, né? Então, juntando todos os apoios, é isso. Com essa qualidade profissional, com equipamento e as trilhas sonoras. A gente é super grato, né? Porque paga o banco de som, que é em dólar, né? E quando a gente precisa de algum equipamento, a gente adquire, né? Com esse valor ali, mas ainda não paga a nossa hora técnica, né? Sim. Que a gente tem formação específica para fazer isso. Então, leitura ainda é uma certa doação, assim, nossa, ainda né? É um hobby nosso. Ainda como se fosse um sem fins lucrativos. Mas fica aí né? Esse para você apoiar a gente que acaba para se tornar algo maior, né? Pra gente evoluir mais o podcast. Eu quero dizer mais uma coisa, assim, pra quem tá chegando agora também, Lucas, é importante. Em todo episódio, a gente fala bastante do autor também. Como a gente tá numa série de Álvares de Azevedo, a gente falou bastante dele numa Noite no Século, que é primeiro capítulo, né? E agora a gente tá se dedicando mais às análises minuciosas. Lá no final, a gente vai arrebatar e falar de novo do Álvares de Azevedo, né? Em cada episódio a gente fala um pouquinho dele, hoje foi um pouco menos, né? Mas é também pra gente equilibrar esse tempo. E já tá na hora da gente terminar o episódio de hoje. É isso aí. Vamos postar que as pessoas devem estar se perguntando do que tá o episódio. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.